não sei se está aparecendo para vocês aí uma tela. Tá aparecendo, tá sim. aparecendo. Sim, então, o que acontece? Dentro da aula do Centro de Mídias, vocês já estão mais do que cansados de ver a questão do... Deixa eu interromper aqui, eu falo com vocês, eu volto depois. Ok. A questão da pré-história, certo? Então a gente estava vendo a pré-história aí todos esses dias em relação ao Centro de Mídias, que foi as duas atividades que vocês acabaram de fazer inicialmente. Alguns ainda não entregaram ainda, mas os primeiros anos entregaram bastante as duas atividades. Eu entreguei, E sempre- professor. Eu Olha, entreguei, professor. eu vou estar passando a lista para vocês até sexta-feira, mas os primeiros anos foi a turma que mais entregou. Que a primeira atividade era uma resenha crítica sobre a pré-história. Ah, eu fiz. Não, Ô, professor, Sim. o senhor me deu maior gelo lá na hora que eu fui entregar pegar os livros. Pô, parada, mas fiz tudo. Resenha crítica sobre pré-história, acho que eu já fiz essa. Aí, quem eu ouvindo fiz, essa professor, eu música aí, entreguei. É Aquele vídeo lá que o senhor tinha passado, professor. Isso. Então, assim, a primeira atividade foi uma aula que eu já tinha dado para vocês na escola sobre a pré-história, então trazendo a questão do criacionismo, do evolucionismo, a questão eurocêntrica, sobre... Eu tinha esquecido de colocar isso no texto. Faltou bastante, pessoal, faltou bastante pontos aí para vocês enumerarem, mas aí a gente consegue retomar isso um pouco. Porque Ok. o Centro de Mídias fez esse reforço com vocês sobre a pré-história e está fazendo um reforço sobre a pré-história no Brasil. Então, as populações que vão começar a formar aqui o território. Então, acho que isso eu não vi necessidade de estar complementando com vocês, porque o Centro de Mídias já umas 4, 5 aulas está retomando isso com vocês. Só que semana passada ele entrou num conteúdo novo, que foi a questão da crescente fértil. Não sei se todo mundo assistiu. assisti. Qual? Um sobre o Egito, que ele ficou Ah, falando... assisti. Eu assisti esse. Assisti. Esse foi legal. Então. Gostei daquele. Sou o faraó. Só que ali ele fez o quê? Ele fez um ponto sobre a crescente fértil, falou sobre a questão do Egito, só que ficou faltando um pouco de Mesopotâmia. Então, quando a gente fala da crescente fértil, não dá para se ater somente à questão do Rio Nilo, mas também sobre o Tigre e o Eufrates. Então, vou estar compartilhando aqui com vocês um slide para a gente estar vendo aí os 4 principais povos da Mesopotâmia. E até mesmo era o seminário que vocês iam fazer. Vocês estão lembrados disso? Vocês tinham um seminário para fazer, sim. a gente acabou Qual? cancelando. Aí? Eu esqueci. Sim, mas aí... Que era não dos tem povos, como. né? Isso. É, Assírios, sumérios, amoritas. elamitas lá. Tudo. Exatamente. Lembrou não, professor? Lembrou não, professor? Minha Normal, memória é ruim. não esquenta a cabeça, Thaís. Então vou estar passando para vocês aqui, rapidinho, bem resumão mesmo, pessoal, porque isso daqui a gente teria que ver cada povo de uma forma bem mais aprofundada. Então vou estar compartilhando com vocês aqui o PowerPoint aqui com vocês. Vamos lá. Professor, Sim. antes de começar essas aulas online, quando a gente ainda tinha atividade, Hum. eu tinha visto num canal sobre o Egito Antigo. Sim. Agora eu não lembro qual era o canal, mas falava bastante coisa do Egito. Tipo, os povos que vinham do Egito, se eu não me engano, Egito Alto, Egito Baixo, eu não lembro agora. Então, a questão dos nomos do norte e os nomos do sul. O Egito ele era dividido em 2 nomos, em 2 núcleos populacionais, que eles vão se unir, vão unificar as coroas, aí formando o Império Egípcio. A gente começa aí, no caso, um dos primeiros pontos da história africana também, né? Quando a gente pensa em continente africano, a gente vai ter a primeira civilização que acaba sendo o Egito. Então a gente pega bem esse ponto aí para estar desenvolvendo. O Egito acaba sendo mais atrativo para todos, porque tem um monte de documentário, a questão das múmias, pirâmide, tem toda aquela aula de... Como posso dizer para vocês? Muito legal sobre o Egito. Eu amo. Sim. Minha parte favorita da história é Egito. Como eu posso dizer para vocês? Ele traz toda aquela parte esotérica, né? Então, traz um aparato de terror, mito, enfim. E tem a sua parte histórica também. Então, vamos lá. Mesopotâmia, tá como todo mundo conseguindo dar uma olhada aí, pessoal? Sim. Então, beleza, que agora eu não consigo ver vocês, só aparece a parte aqui do slide aqui.
Então, Eita. assim, pessoal, aqui tá a crescente fértil. Então, vocês podem ver aí que tem o Egito, o Rio Nilo, e aqui a parte da Mesopotâmia, que é o que a gente vai estar vendo hoje. Então, o termo Mesopotâmia significa terra entre rios. Então, a gente tem o Tigre e o Eufrates. E qual vai ser a diferença entre as duas formas de população, entre o Egito e a Mesopotâmia? A questão da sua necessidade de recursos. Então você tem dois povos, os nomos do norte e do sul, entre o Egito, que eles vão acabar entrando em conflito e vão se unir. Já entre a terra entre rios, o Tigre e o Eufrates, vão ser vários povos que vão se formar. Então são povos que eles vão entrar em conflito entre eles e um vai se sobrepor ao outro. De certa forma, tem um avanço tecnológico um pouco mais amplo. Não sei se vocês lembram da aula da pré-história, quando eu falei para vocês de evolucionismo. O evolucionismo ele vai fazer o quê? Quanto maior dificuldade, maior a sua evolução tecnológica e social. Então a Mesopotâmia acaba tendo um desenvolvimento muito maior do que o Egito. Alguém tem alguma dúvida aí sobre esse primeiro ponto? Não. Não, tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Não. Qualquer coisa vocês vão falando, tá, pessoal? Que aqui hoje, como eu tinha falado para vocês, é um teste. A gente vai vendo aí o que dá certo, o que dá errado. Espero que ninguém durma. Se dormir, a gente coloca um som para todo mundo acordar. Até mesmo que Ah, pessoal, já acordei. tá perto da hora do almoço, eu tô esperando alguém mandar um McDonald's pra mim aqui. Ai, você não tá com fome, não. Eu não tomei café, não, pessoal. Toca o Linkin Park aí. Pode ser, colocar- uma boa. Mas não colocar agora, a música pessoal. da Pitty, que tem mais coisa. Já começa com um solo de guitarra. Então, pessoal, olha É só. pra copiar isso ou não? Você Não, tá pessoal, prestando atenção. Não precisa copiar, porque eu tenho esse PowerPoint, eu disponibilizo pra vocês no grupo. Eu jogo, é bem Opa. curtinho, eu coloco pra vocês lá. Ok. Eu tô gravando a aula também, depois que eu localizar onde fica gravado isso no Drive, eu jogo pra vocês também, então vai pegar o finalzinho da aula da Camila e vai estar pegando esse ponto da aula aqui, tudo bem? Aqui. Aham. Então é assim, Ok. fala, Léo. Léo não. Ô, Léo não, desculpa, pessoal. Diga, alguém ia falar alguma coisa. O Henrique. Diga, Ah, Henrique. não. Ok. Oi? Eu falei ok. Ah, tá, beleza. Então, pessoal, olha só. A gente estava falando na aula da Camila a questão de racismo, enfim. Tem um outro ponto que acaba sendo resgatado também, a questão do semita, né? A questão antissemita. Então, muito divulgado em relação ao nazismo, o antissemitismo, o ódio aos semitas, que vão ser os povos árabes e acaba também sendo principalmente o povo judeu. Onde começa a história desse semita? Começa na Mesopotâmia. Então, o que seria essa ideia de semita? Dentro da Gênesis na Bíblia, traz que os povos descendentes de Sem, filho de Noé, vai dar origem aos povos da Mesopotâmia. Então, isso tem um aspecto mitológico, e a gente vai ter esses povos que vão se originar em torno do rio Tigre e Eufrates. E um do primeiro povo aí vai ser os Sumérios. Então, vai ser o primeiro povo a se estabelecer na região há mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo. Onde fica essa região hoje? O Iraque. Então essa região dos Sumérios acaba sendo a região do Iraque. Principais cidades, Ur, Uruk e Nippur, e são consideradas cidades-estados. Alguém sabe aí o que é cidade-estado? São como se fosse a capital. Isso. Cidades importantes. Isso, ou seja, cada cidade acaba tendo a sua estrutura organizacional bem distinta. Tem alguma outra sociedade que acaba tendo cidades-estados também? Alguém sabe dizer aí? Do mundo todo? Isso, do mundo todo. Era na Grécia, não era? Isso, a Grécia é o principal exemplo aí de cidades-estados, porque a gente vai ter Atenas, vai ter Esparta. Pois É da hora, Pois Grécia. é. Eu Sim, amo a sim. Grécia. Mitologia A gente grega vai- é melhor. A gente vai entrar aí na Grécia, acho que segundo bimestre, mais ou menos, se tudo der certo. Aí é bom. E a Só que a gente- nórdica, professor? Olha, a nórdica a gente também. vai demorar um pouquinho, porque pra gente chegar à parte nórdica, a gente precisa primeiro passar pelo Império Romano.
Ah, Triste, isso. caramba. Não tem como a gente pular da Grécia e ir pra Nórdica, não é tipo God of War, que você acaba a Grécia e você já Então. entra. Pô, eu tava jogando esses dias, professor. Ah, eu sempre quis jogar esse jogo. Tô triste Não, agora. não tem como você sair de um deus grego e se tornar um barbudo com um machado. Professor. Oi, Às chega. vezes dá, velho. O jogozinho desapareceu durante uma semana e voltou todo cheio de vibe, velho. Professor, quando O famoso Clayton. Peraí, tem alguém falando. Perai, fala. a gente vai falar da mitologia nórdica grega uma hora na história? Olha, a gente pode retomar um pouco. É O conteúdo. porque. Fala, Ah, fala. entendi. É porque eu conheço um canal que fala da história de cada um. Tipo, da guerra entre os titãs, a criação do mundo na história grega. Sim, Alguns conflitos. Eu então, gosto desse canal. o que acontece? A parte mitológica acaba ficando lá no sexto ano, só que dá pra gente retomar um pouco, sim. Ok. Não dá pra gente retomar. É Então, que eu acho que pessoal, vocês voltando. não falam. Ô, É, professor, que sexto ano ninguém nem lembra, né? Diga. Porque, tipo, é um pouquinho mais coisado. É, Mais ninguém dá muita violento. atenção. É o tia, e assim vai. Tem alguém perguntando alguma coisa. Fala. quando o senhor fala de cidade-estado, o senhor se refere a oligarquia e democracia? Não chega a ser nesse ponto oligarquia e democracia, principalmente aqui em relação aos povos da Mesopotâmia. Essa parte aí, democracia, oligarquia, a gente acaba tendo na Grécia. Na Mesopotâmia, o que a gente vai ter é uma teocracia. O que vai ser uma teocracia? Vai ser um governo onde ele junta a religião e a política em uma única coisa. Então, a religião determina a condução da sociedade. Um exemplo que a gente tem hoje, alguns países que são islâmicos, onde você não tem uma legislação como o Brasil. Você vai ter o quê? Você vai ter as definições dadas pelo Corão. Entendi. Deu para esclarecer. Entendi. Então, Sim. hoje, aqui no Brasil, hoje a gente é democracia. Se a gente seguisse as nossas leis através da Bíblia, nós seríamos um Estado teocrático. Então, assim, a questão de não ter juros, condenações, prisões, então tudo seria a partir do que está escrito na Bíblia, que não é o que acontece com a gente aqui. Beleza? Beleza. Voltando aqui, pessoal. Então, nós temos aqui, qual o legado dos sumérios para a gente? Para a gente que é da cidade, a gente não consegue visualizar muito isso, mas para o pessoal do campo, aquela ideia do agro é tech, agro é pop, a gente vai ter esse legado aí dos assírios. Então, vai ser a técnicas de irrigação. Como que eram essas técnicas de irrigação? Eles vão abrindo pequenos canais em torno do rio para abastecer as terras com água. Controle das cheias, então eles vão fazer o controle das cheias do rio Tigre e Eufrates. Como que eles fazem esse controle das cheias? Alguém já viu aquelas cachoeiras que o pessoal faz pequenas represas para formar aquelas piscinas naturais? Acho que eu já vi. Então, eles vão fazendo esses pequenos diques em algumas partes para que não destrua toda a plantação durante as cheias. Legal. Então, é assim, é um controle e acaba sendo utilizado em várias partes do mundo até hoje. Então, a gente, aqui no Brasil, a gente acaba tendo todo um solo plano, mas algumas áreas, principalmente Cordilheira dos Andes, onde eles acabam fazendo a sua cultura nos morros, nos pontos mais elevados, eles acabam utilizando quase as mesmas técnicas para que quando chova não arraste tudo para baixo. Tem aquela produção em curvas. Não sei se vocês já chegaram a ver isso. Puxando um pouquinho para a geografia. Mas aí eu baixo uma imagem e mando para vocês junto. E um grande efeito dos sumérios aí, que vai ser a escrita cuneiforme. Então até eu coloquei uma imagem para vocês aqui. Qual a finalidade dessa escrita cuneiforme? O controle. Então a gente precisa ter um controle das coisas que a gente produz. Como que a gente faz? Um registro escrito. Só que aí eles utilizavam blocos de argila e utilizavam esses hieroglifos aí para estar fazendo esse controle. Então, de quando o rio enchia, em relação às luas, o controle da alimentação, enfim, toda a organização do Estado era registrada nessas partes, nessas tábuas de escrita cuneiforme.